Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Nós estamos na aula número 4, ou seja, semana 4, né? Faz um mês já que a gente está usando o PET. Bom, então é a semana 4 para os primeiros anos do ensino médio. O tema dessa semana é Política, Economia e Trabalho, a Sociedade em Movimento. Esse texto vai estar na página 113, 114 e 115 da apostila. E nós vamos discutir temas bastante importantes para a gente entender o que é sociedade, né? Então vamos lá. O mundo em que vivemos sempre foi assim? Sabemos que não, pois ele está sempre em transformação. O mundo mudou, a organização política e econômica também, e não param de mudar. Ou seja, só por esse primeiro parágrafo aqui a gente já consegue entender que a vida social, né, a vida em sociedade, ela é dinâmica, ela não para, ela está sempre em transformação. É um processo constante de transformação. A economia e a política são essenciais na nossa vida, pois elas se relacionam em todas as esferas possíveis e imagináveis com que estudamos, aprendemos, trabalhamos, criamos e resolvemos nossos problemas. Por isso é importante entendê-las. Quando a gente fala em política, em economia, alguns de nós não gostam, outros acham que são temas muito grandes e estão muito longe da gente, né? A política lá em Brasília, lá em Belo Horizonte, ou a economia do Brasil, a economia dos Estados Unidos, a economia da Europa, como se fosse algo tão longe, né? A gente coloca, mas não. Economia e política estão presentes nas nossas vidas e eu espero que com essa aula a gente consiga perceber e por que é importante discuti-las, entendê-las e até mesmo gostar delas, né, para poder viver em sociedade. Pense numa coisa qualquer. Você vai perceber que muito provavelmente o que você pensou não está ao acesso de todos, seja porque não há quantidade suficiente, seja porque está longe, seja por causa de algum conflito, de barreiras, etc. Também não é difícil perceber que nem todos têm acesso ao trabalho, à moradia digna, alimentação suficiente e equilibrada, à educação de qualidade. Há conflitos por causa de terra, água, energia, minérios, entre outros. Economia é a ciência humana que estuda a escassez das coisas da melhor forma de lidar com ela. Importante, gente. Então, ó, segundo a apostila aqui, uma definição de economia seria uma ciência humana que estuda a escassez das coisas e a melhor forma de lidar com elas, dos recursos, né? Vamos discutir um pouquinho de política agora. Política é um meio para resolver conflitos e buscar consensos e objetivos coletivos para realizá-los. Muito importante essa definição aqui. É uma das definições de política, né? Política é o meio para resolver conflitos e buscar consensos. Então, galera, quando a gente está falando de política, vamos esquecer a corrupção um pouquinho, vamos deixá-la de lado um pouquinho, porque ela é apenas uma face da política. Aliás, corrupção é politicagem, é o mau uso da política. Ou seja, gente, a política não é ruim. São os políticos que usam a politicagem que tornam ela ruim. Mas a política ela não é ruim, ela é o único meio para resolver conflitos sociais, conflitos bem pequenos até conflitos grandes, nacionais e mundiais. Mas vamos entender um pouquinho mais. Engana-se quem acha que política é só entre governos e estados, ou seja, que está lá longe. Os problemas na nossa rua, na comunidade, no trabalho, na escola, na família envolvem negociações. Toda negociação entre duas ou mais pessoas em busca de um entendimento mútuo e um fim específico é política. Ó, galera, um novo significado de política aqui então, toda negociação. Ou seja, dentro da sua casa, se você quer discutir com os seus pais, você quer negociar que horário que você vai poder voltar, até que horas você vai poder jogar videogame ou vai poder ficar na internet, essa negociação é política. Escassez, conflitos e discordâncias nunca vão acabar. Por isso a importância de entendermos sobre economia e política. E a escola?
Bom, ela é a preparação para o mundo do trabalho, que está diretamente envolvido com política e economia. É através de negociações e decisões político-econômicas que o mercado de trabalho se organiza e se constitui. Isso envolve a profissão que você quer seguir, os direitos, as condições, a concorrência, o incentivo, o salário e até mesmo o número de vagas que são ofertadas. Galera, o autor do PET aqui, ele vai trazer uma faceta da escola, né? Um dos objetivos da escola, que é o mercado de trabalho. Vou fazer uma nota pessoal minha aqui, não é o único, tá? Existem outras funções para que a escola existe, mas o autor preferiu trabalhar com essa definição ou com esse objetivo de que a escola prepara para o mercado de trabalho, portanto, é importante compreender sobre economia e política. Ah, professor, é só na sociologia? Não. A gente trabalha esses temas em várias outras disciplinas. Quais são as políticas que incentivam os empregos? Como as decisões econômicas de um país ou estado podem influenciar o meu emprego? Entender de política e economia é ter ferramentas capazes de compreender tais processos. Responder essas perguntas e outras perguntas é essencial para o pleno exercício de algo que falamos nesse momento do PET, nossa cidadania. Ah, muito bem. Aqui o PET vai trazer para a gente uma nova, um novo sentido também para a escola, né? Que não é só trabalhar para o mundo, para o mercado de trabalho, é também preparar para a cidadania. É através da compreensão dos problemas sociais nos quais estamos inseridos que podemos analisar e tomar posições e decisões na esfera pública. Esse é o princípio de países democráticos. Quanto maior a clareza e maior o envolvimento da população, ou seja, eu, você, nós, nos problemas, mais fortalecida será a democracia do seu povo. Quem ganha é você. Para completar melhor, no gráfico ao lado é possível ver os altos e baixos da nossa produção de riqueza. Agora a gente já entendeu um pouquinho qual é a relação de economia e qual é a relação de política com a sociedade. A gente discutiu um pouquinho qual é o papel da escola, ou seja, da educação nisso tudo. Agora a gente vai ver um pouquinho da produção de riqueza do Brasil, tá? É chamado de PIB. Então, ó, qual é o significado de PIB, professor? Produto Interno Bruto. PIB, PIB, Produto Interno Bruto. Então, produto tem a ver com produção, né, pessoal? Produção econômica. Então, ó, cada vez que há uma queda em relação ao ano anterior, há problemas econômicos envolvidos. Ou seja, toda vez que se arrecada, que se ganha, que se lucra menos no ano atual do que o ano anterior, a gente tem um problema. Quanto maior essa queda, maiores os problemas. E quando alcança números negativos, as coisas ficam muito sérias. Podemos chamar também de crise. Olha aí a sociologia se aproximando de uma ciência chamada economia, hein? Vamos aprender um pouquinho sobre? Então, ó, série histórica do PIB do Brasil, datado de 1962 até 2018. Então, até alguns anos atrás aí, ó. Em 1962, ó, o PIB do Brasil estava em torno de quê? 6, 7, 6,5. Depois a gente teve uma queda brusca em 1964. O que aconteceu em 1964, gente, na história? Vamos lembrar aí do golpe militar. Depois uma leve recuperação, queda, recuperação, queda, recuperação, queda, recuperação, avanço, 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 queda em 1974. 1976, queda de novo. Então, ó, a economia tem seus altos e baixos. Olha agora o que aconteceu em 1981. Ficou muito negativo, ó, quase 4% negativo. Em 82 subiu, tá 1,5 positivo. Em 83 desceu de novo, ficou negativo. E assim vai, ó. Por aqui a gente vai analisando. Em 1988 não foi medido, né, porque não tem nenhum dado aqui. E é o ano da Constituição Federal, da redemocratização do país. Em 1989 já tem uma subida. Em 90, olha, também ficou parecido aqui com 81, hein? Então, gente, a economia é cheia de altos e baixos. Vamos ver mais recentemente, ó, em 2010 nós tivemos um pequeno decréscimo negativo, em 2009, perdão, 2010
já tivemos um índice grande de crescimento. É porcentagem, tá, pessoal? Não é número absoluto, não. Porque vamos comparar, ó, até por enquanto aqui o melhor ano tem sido o ano de 1973. 73. Inclusive essa década de 1970 é conhecido como a década do milagre econômico. Né? Ó, os índices são altos aqui, ó. 70, 71, 72, 73. Em 74 caiu um pouquinho, mas ainda está positivo. Em 76 caiu um positivo. Então, ó, para vocês verem, meus melhores índices estão lá na década de 70. 2015 começa a crise, tal como a gente já até hoje sente ela, né? Negativo. 2016 negativo. 2017, 18 e 19 ficou um pouquinho melhor a questão aí, né? 19 não, gente. 17 e 18 ficou um pouquinho melhor, mas olha, bem diferente dos índices altos, né? Nós estamos aí em torno de 1,5%, quase 2%. Mas lembre-se, crises econômicas não ficam apenas na esfera da economia. Gente, crise não é só gráfico, não é só número, não é só matemática, não. A crise participa da nossa vida. Ela acaba por envolver crises políticas e sociais. Então, uma crise econômica não fica só no campo da economia. Ela vai trazer prejuízo para a vida das pessoas, ou seja, problemas sociais e inclusive políticos, né? A gente já viu aí na história política do nosso país como que a crise afeta diretamente a questão do poder, da democracia, etc. Vamos pensar juntos? Trabalhamos para produzir alguma coisa. Toda vez que a produção cai, ou seja, o PIB cai, significa que foi necessário menos trabalho para produzir. Menos trabalho significa menos emprego. Pessoas desempregadas não consomem ou consomem menos. Se a população consome menos, as indústrias passam a produzir menos também, para não perder ou ter produtos encalhados. Pessoal, vamos pensar nessa lógica aqui com mais calma. Ó. Nós trabalhamos e produzimos coisas e recebemos por isso para poder consumir outras coisas. Toda vez que a produção cai, significa que menos pessoas trabalharam. Se menos pessoas trabalharam, significa que teve menos emprego. Menos emprego significa que tem menos pessoas com rendas ou pessoas com rendas um pouco menor, que vão ter menos dinheiro para consumir outras coisas. E se você consome menos coisas, significa que as outras pessoas que trabalham com os outros produtos também trabalharam menos ou não tiveram o lucro esperado. Então, é a questão do emprego aqui também. Olha como que essa questão da economia é importante para a gente entender a vida da gente hoje. Conclusão. Isso pode gerar um ciclo de alta no desemprego, que é o que a gente está vendo hoje, e diminuição de salários, para mim e para você. Então, ó como que política e economia, e a economia política, né, não está longe da gente, está mais perto do que a gente imagina. Vamos pensar nas cidades aqui, como as nossas, da região do sul de Minas, Monte Sião, Ouro Fino, Inconfidentes, Borda da Mata, Pouso Alegre. Como solucionar esse problema? Podemos ajudar nos informando, discutindo, debatendo, trocando ideias, escolhendo alternativas e participando ativamente da vida pública. Gente, outro significado de política aqui, ó. Política democrática, quando eu, povo, eu, a população, eu não tenho poder, eu não sou eleito, eu sou população. Como que eu posso participar da vida pública? Discutindo, conhecendo, buscando informações, debatendo, comparando ideias de um lado, ideias de outro lado. Isso é fazer política. Ou seja, todos nós somos seres políticos. Ah, professor, mas eu achava que político era só quem trabalhava na política, quem era eleito para algum cargo. E aí a minha resposta para você é não. Todos somos políticos. Tá? Político significa participar em sociedade, estar buscando melhorias para a sociedade, participar do jogo da economia, do jogo do poder. Ou seja, nós participamos. Se a gente tem poder ou se a gente não tem poder, se a gente é dominante ou dominado, se a gente é eleitor ou eleito, a gente participa da vida pública. E isso é política. Percebeu como é importante saber sobre economia e política? Então vamos para as atividades.
Antes das atividades, pessoal, eu quero muito, e é obrigatório essa leitura, que vocês leiam o que é PIB. Vocês precisam entender. PIB é um conceito que é falado toda hora no jornal, provavelmente vai ser cobrado em vestibulares, vai ser cobrado em provas, vai ser cobrado no Enem. E eu quero muito que vocês entendam o que é PIB. Então, essa leitura desse link aqui, ó, do Brasil Escola, é obrigatória, tá bom? Na próxima aula, a gente vai discutir um pouquinho dos exercícios dessa semana. Bom, é um assunto bem complexo, política e economia, e é um assunto que eu espero que vocês tenham entendido, que ele está mais perto da gente do que a gente imagina. Então, como é um assunto também que demanda outros conhecimentos, a gente vai construir ao longo desse ano todo discutindo. Em cada assunto tem um pouquinho de política e um pouquinho de economia, tá? Qualquer dúvida, deixe comentários, eu vou responder com o maior prazer e a gente pode argumentar, comentar, discutir ideias, ok? Muito obrigado.